Olá, meu nome é Cássio Turati, eu sou advogado. Bem-vindo ao meu canal Direito e Dinheiro. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da possibilidade de restituição de alguns valores que são cobrados de maneira indevida na sua conta de energia elétrica. Se você pegar uma fatura de energia elétrica aí da sua casa, do seu estabelecimento comercial, da sua empresa, e verificar lá no campo faturamento, você vai encontrar dividido todos os itens que compõem o valor da sua fatura, ou seja, aquele valor que você paga mensalmente, que obviamente oscila mês a mês, a depender do consumo. Dentre esses itens, você vai encontrar a energia propriamente dita, tá? Você vai encontrar um item chamado encargos setoriais. Você vai encontrar um item chamado taxa de transmissão e outro item chamado taxa de distribuição. Hoje é desses dois itens que eu quero falar. Taxa de distribuição, tem uma sigla, chama TUSD, e taxa de transmissão, TUST. São duas taxas, o próprio nome já fala, são duas taxas que são cobradas de forma lícita pela distribuição de energia elétrica e pela pela transmissão de energia elétrica, tá? Para a energia chegar no seu imóvel, no seu estabelecimento comercial. Acontece que essas duas taxas de distribuição e taxa de transmissão também compõem o que a gente chama de base de cálculo para o ICMS, porque dentro da fatura, naturalmente você já vai estar pagando ICMS ao estado onde você tem a sua residência ou o seu estabelecimento comercial. No entanto, essas duas taxas de distribuição e de transmissão de energia elétrica, elas vêm sendo discutidas no Poder Judiciário. Isso porque não existe previsão legal para que essas duas taxas componham a base de cálculo do ICMS energia elétrica. A discussão atualmente encontra-se no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. É este tribunal que vai dar a palavra final sobre a legalidade da inclusão da taxa de transmissão e da taxa de distribuição na base de cálculo do ICMS. O que é importante deixar claro para você é que, até o presente momento, o posicionamento dos ministros do STJ é favorável ao contribuinte, ou seja, a você, a mim e às empresas. Eu entendo que o STJ vai julgar essa questão de forma favorável aos contribuintes, ou seja, aos consumidores finais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Agora que você sabe dessa cobrança, digamos, até então ilegal, que os estados realizam em relação ao ICMS energia elétrica, vem a pergunta: como eu posso restituir os valores que eu paguei de forma indevida? A maneira é você entrar com uma ação judicial pedindo a restituição de todos os valores que você pagou a mais na sua conta de energia elétrica dos últimos 60 meses. Eu tenho uma questão importante aqui que talvez esteja passando na sua cabeça. Você pode estar pensando o seguinte: bom, eu vou esperar o STJ decidir a questão em definitivo, porque a questão está lá, e depois eu entro com a ação. É aí que está o problema. Esse é o ponto. É comum os tribunais superiores, STJ e STF, quando uma questão desse porte que envolve muito dinheiro, porque nós estamos falando de consumidores do Brasil inteiro, o que acontece normalmente, via de regra? Existe uma coisa no judiciário que chama modulação dos efeitos da decisão. O que é isso? Traduzindo, o STJ
decidindo pela ilegalidade, pela irregularidade da cobrança, da inclusão dessas taxas na base de cálculo do ICMS, ele pode, na decisão, ele pode fazer o seguinte: olha, tudo bem, isso é ilícito, não tem previsão legal, mas só vai valer daqui para frente. Tudo que já passou daqui para trás, dessa decisão para trás, não pode mais ser remexido, não pode ser discutido através de ações judiciais. Então, muito cuidado. Esse é o tipo de dica, esse é o tipo de direito que você tem de discutir a questão, mas não dá para você esperar ter a certeza do que vai acontecer, porque talvez seja tarde demais e você tenha perdido o prazo para ingressar com a ação. Bom, mas qual que é o prazo para ingressar com a ação? A qualquer momento antes da decisão final do STJ. Dessa forma, a minha orientação é que você, caso tenha interesse em discutir, em buscar restituir valores que você pagou de forma indevida, à margem da legalidade, a título de ICMS, que você contrate um advogado da sua confiança para entrar com essa ação judicial antes da decisão final do STJ. Eu quero fazer aqui agora alguns alertas. O primeiro deles é que você, embora você tenha o direito de discutir essa questão, e eu recomendo que você exerça esse direito, é que você não espere retorno, que você não espere valores altos de restituição, porque nós estamos falando de uma pequena fração de ICMS que você pagou a mais todos os meses na sua fatura de energia elétrica. Por outro lado, é óbvio, se você é empresário, você tem um supermercado, um pequeno supermercado de bairro, uma padaria, um açougue, o seu consumo de energia elétrica é grande. Então, naturalmente e proporcionalmente, os valores a serem restituídos nos últimos 5 anos serão maiores. Isso é fato. Um outro alerta que eu quero fazer a você é o seguinte: exercer direitos dá trabalho. Dá trabalho. Por que eu estou repetindo que dá trabalho? Porque realmente dá trabalho. A única coisa na vida que não dá trabalho é gastar dinheiro. E aqui nós estamos falando de reaver, de restituir dinheiro. Então, esse é o ponto. Você vai ter que se movimentar, vai ter que organizar as faturas dos últimos 60 meses, vai ter que contratar um advogado, mas isso é um exercício de cidadania, é de usar um direito disponível, que está aí. Imagina o seguinte cenário: quantos bilhões de reais, sabe-se lá, se não trilhões de reais, foram pagos de maneira indevida aos estados? Pense nisso um pouquinho para você ver. É óbvio que você não vai ver o macro, você vai pensar no seu caso em particular. Então, movimente-se, contrate um advogado. Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, clique no sininho, dê seu like, eu agradeço muito. Valeu, até o próximo vídeo.